Olá, boa noite. Mais uma vez gravando o nosso podcast O Melhor de Mim. E sempre eu falo que é um convidado especial, mas é porque não tem como não ser. Todas as vezes que eu convido alguém, realmente é uma pessoa que eu já ou conheço ou acompanho de alguma forma, e aquilo que eu vejo toca de alguma forma a mim. E o convidado de hoje é o Eli Dantas. O Eli, ele é empresário, ele é influenciador. O Eli é de Fortaleza, Ceará, minha cidade. E ele mora aqui em São Paulo. E eu queria conversar um pouquinho com ele sobre todas essas mudanças de vida que aconteceram, que acabaram te trazendo até aqui. Eli, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o convite. Fala também um pouquinho Ai, sobre meu Deus, que apresentação maravilhosa! Já amei. Um beijo aí pra todo mundo que tá assistindo a Lu. Ai, Lu, que prazer estar aqui com você. Igualmente. Que prazer a gente ser conterrâneo, inclusive. Verdade. A gente ter mudado pra mesma cidade e ter tido grandes mudanças aí na vida, né? Não que existem bacana. coincidências, né? Coincidências grandes, né, na verdade. E eu tô muito feliz, né, pelas mudanças, pelas coisas que têm me acontecido aí na vida. E por estar aqui, inclusive, agora com você no seu podcast, o Melhor de Mimcast, que eu vim aqui dar o meu melhor neste podcast. Vamos nessa. Eu lembro que eu conheci o Eli há muitos anos atrás, através de um amigo em comum. Eu não sei se você vai lembrar desse dia que a gente sentou em um lugar lá em Fortaleza, na Dom Luiz. Não sei se vai lembrar disso. Lembrei. Conversou assim, sem nunca ter se encontrado, a gente conversou Verdade. horas, sem parar. E Horas depois e horas. daquela vez, eu acho que demoraram muitos anos, muito tempo pra gente se encontrar de novo, até que finalmente nós nos encontramos em São Paulo. É verdade, é verdade. Então, pra você ver, às vezes, conexão que a gente faz em momentos que aparentemente são tão aleatórios, né, da nossa vida, Sim. acabam levando a gente para outros encontros que podem se tornar muito maiores, como esse aqui, por exemplo. E de propósitos, né? De Exatamente. propósitos parecidos, de conexões intensas e verdadeiras, né? A gente se encontrou, realmente foi na Dom Luiz, lá em Fortaleza. Foi com o Ricardo, né? Exato. Nosso Um amigo. beijo grande. Um beijo gigante, maravilhoso, no Ricardo. coração. Saudades, inclusive temos que combinar de ir em Curitiba visitá-lo. Com certeza a gente vai. Quero conhecer Curitiba e visitar Ricardo, que também mudou, né, de Fortaleza para lá. E eu sempre digo que eu acho que quando a gente tem boas conexões na vida, né, assim, de amizades, relacionamentos, essas conexões, elas são ali um sistema que vai trazer outras conexões legais. Porque se você se relaciona com uma pessoa bacana, seja ela na família ou amizade, ela vai trazer outras conexões que são legais. E a nossa vida é assim, a gente vai conhecendo pessoas novas, mas as que vão ficando são as que a gente tem mais ali singularidade, né? Com relação à vida, com relação aos propósitos. E eu acho isso muito incrível, porque o que mais a gente vê sendo aí pautado e reclamado é que as pessoas estão com relacionamentos desgastados, que as pessoas têm relacionamentos abusivos, Sim. seja ele qual for, de amizade ou de relacionamento afetivo mesmo ali, de namorado e namorado. Relacionamentos rasos. Relacionamentos rasos. Então, quando você encontra uma conexão que seja verdadeira, ela é intensa, ela é pura. Não importa se é um dia ou se são 10 anos, ela vai ter a mesma intensidade, é o que eu sempre digo. E eu acho que é isso da nossa amizade, do que a gente vem trilhando aí juntos. Com e certeza. Que continue. E você falou uma coisa que eu prestei atenção agora que você falou, né? Eu mudei, você mudou, o Rick mudou. E interessante, o Rick, ele nem era lá de Fortaleza, ele é aqui Ele de já São era Paulo, aqui de São Paulo, né? mudou para Fortaleza e hoje está em Curitiba, né? E trazendo um pouco desse aspecto da mudança, como a mudança ela é importante, como ela nos leva realmente para outros patamares na vida e nos permite novas conexões. Tem muita gente que tem medo de mudar. E a mudança, ela traz consigo justamente essa possibilidade de você conhecer novas pessoas,
trilhar novos caminhos, abrir novos horizontes, né? Novos horizontes, exatamente. E tanta gente tem medo da mudança, e nós estamos aqui justamente porque um dia o Ricardo decidiu mudar para Fortaleza, né? É verdade. E novamente porque a hoje mudança dele no passado fez a gente mudar agora no futuro. Gente, e a nossa mudança hoje... Que doido, né? E ao mesmo tempo maravilhoso. E foi a nossa coragem de mudar também que nos colocou aqui nesse lugar, nesse momento. E juntos aqui agora também, né? Exatamente, né? E eu falo isso para quem está ouvindo a gente agora, pensar exatamente naquela frase que diz assim, o que você ainda não conquistou, talvez seja pelo medo, né? Pelo passo ou pela porta que você ainda não conseguiu abrir. Abrir, né? Ali tem que a pessoa gente tá querendo, já que não se sente mais confortável em algum lugar, sabe que aquilo não lhe cabe mais, que o passo é maior e tudo, mas não tem coragem de dar o passo da mudança. Que às vezes a pessoa acha que é um passo super grande, mas nem é tão grande assim, às vezes. O que eu sempre digo, eu até brinco às vezes, né? Eu sou muito acostumado a recomeçar. Porque eu já tive vários recomeços, né? Eu sou formado em Química, mas eu já vendi chocolate na rua. Era isso que eu ia falar agora. Eu fiz uma brevíssima apresentação sobre você, mas conta um pouquinho mais da tua história, porque a gente está falando de mudança, de superação de obstáculo, né? Então fala um pouquinho também, se apresenta um pouquinho mais. Claro. Como ela já falou, eu sou Eli Dantas, né? Sou empresário, sou influenciador, né? Eu trabalho com vendas já há muito tempo. Eu acho que as vendas, elas trouxeram, assim, um brilho nos meus olhos, né? De conquistar o sucesso, de conquistar as coisas que eu venho conquistando atualmente. Mas eu lá atrás, aquele menino franzino, sonhador, eu já fui militar, né? Eu já fui do exército, já fiz concurso do exército. Mas, ao mesmo tempo, eu sou formado em Química. Concomitante a isso, eu tive uma ideia, comecei a vender chocolate no semáforo, né, lá em Fortaleza. Já formado, as pessoas ficaram impactadas com isso, porque eu já era formado, tinha formado em Universidade Federal e etc., pós-graduação. Mas esse chamariz, essa ideia de empreender, de querer ter sucesso, de fazer outra coisa, me fez pensar nisso e querer ir pra rua vender chocolate. Então, nisso, né, eu me tornei, assim, uma porta de sucesso mesmo nas vendas, e as pessoas começaram a ver isso, e eu comecei a ser procurado por algumas pessoas, e uma dessas pessoas foi o franqueado Master do CNA, né, de Escola de Inglês de Idiomas, e logo em seguida eu comecei a vender chocolate em 2015, 2016, 2017. Em abril de 2017, 16 de abril de 2017, eu fui chamado e comecei a trabalhar como consultor comercial na franquia CNA, no CNA Idiomas, e comecei a vender curso de inglês. Logo em seguida, isso, abril de 2017, eu tinha a ideia ali que queria vender, mas eu ainda sentia muita dificuldade, porque uma coisa é você vender o chocolate, outra coisa é você persuadir alguém para mostrar que o curso de inglês é bom para o futuro, que você pode ter projeções no futuro. Então você tem que convencer a pessoa a gostar. Eu nunca tinha trabalhado com vendas de fato. É interessante, né, que às vezes a gente precisa convencer alguém que aquilo que é importante para ela é importante para ela. É importante de verdade. Né? Importante de verdade. É o que vai fazer ela mudar de vida, na verdade, né? E aí óbvio, tinha que aprender tudo isso, como eu era uma pessoa que trabalhava em laboratório, indústria farmacêutica. Eu decidi, né? Eu tinha uma gerente muito querida e muito competente. Ela olhou para mim uma vez, eu tinha mais ou menos 2 meses e meio de CNA. Ela disse assim: você não tem noção do quão você ainda vai se tornar aqui de foda dentro das vendas se você encontrar o que você tem de mais especial dentro de você, que é a sua espontaneidade, a sua alegria, que é a sua forma de se conectar com as pessoas. Se você perceber isso, se você reconhecer, porque o mais difícil é a gente reconhecer as nossas habilidades. A gente pode até ter, mas às vezes a gente não consegue entender como a gente usa ela ao nosso favor.
A gente tem, eu consigo falar bem, mas às vezes a pessoa não sabe ser um comunicador. Sim. A pessoa consegue escrever bem, mas às vezes ela não tem o hábito de escrever. E aí, esse momento que ela conversou comigo e ela disse que eu viraria a chave, viraria o jogo pra mim. Corta pra dezembro de 2017, eu já tinha me tornado o melhor consultor comercial do Brasil, né? Ali... Quanto tempo depois ali? De abril pra dezembro. Abril a dezembro. No mesmo ano. Aí a escola ganhou o carro, eu ganhei viagem pra Argentina, comecei a ficar pop, porque aí você começa a ficar referência dentro do comercial, e o comercial é isso, é relação, e você vai começando a treinar, a ser uma pessoa que é referência, e você quer ser o melhor. Você quer ser o melhor, e que aí eu tava dando o melhor de mim sempre. E aí eu tava dando o melhor de mim ali, e eu tava vendo que o dinheiro tava entrando, né? E aí eu percebi que eu era uma pessoa que tinha ganância, que tinha ali a gana por querer melhorar de vida, por querer algo melhor. E eu fui esquecendo a química, e ao mesmo tempo pensando, será que é isso, será que não é? Até que um amigo me apresentou o Ricardo em 2018. E aí esse meu amigo falou, na verdade era um boy que eu tinha pego, e aí ele virou amigo. Pegou, né? E aí virou amigo logo depois. Antes amigo que inimigo. É óbvio, tá tudo ao nosso favor ali. E aí ele disse assim, você tem que conhecer uma pessoa. Eu já achei que era coisa assim de o quê, né? Aí ele, não, é uma pessoa da área profissional. Eu vejo que você tá tendo bastante ascensão na área de vendas, que isso vai ser muito bom pra você. E aí eu disse assim, vamos lá, se for pra crescer, se for pra gente melhorar, vamos com certeza. Fui, conheci Ricardo, e aí foi uma das coisas mais incríveis mesmo, assim. Eu fiz, inclusive, o CNA, pagou todas as minhas imersões, assim, com o Ricardo. Eu comecei a fazer PNL, eu tinha 26 anos. Maravilha. Então eu era muito ainda imaturo, realmente, com muitas escolhas, muitas coisas que eu queria. Mas, ao mesmo tempo, me trouxe muita clareza nas questões profissionais. Então eu acredito que o profissional que eu sou hoje, com 31 anos de idade, eu venho formando isso, venho entendendo qual é o meu propósito, venho entendendo qual é o propósito de ajudar as pessoas que estão ao meu redor, mas isso com muito autoconhecimento, com muito estudo, porque para eu me tornar uma pessoa que foi vendedora, que vende até hoje, que trabalha com internet, e, óbvio, a gente tem que estudar. E eu acho que o que mais, assim, de tudo isso, o que mais me traz, assim, ali uma reflexão é a ousadia. A ousadia de não ter medo de ir lá e fazer. Tudo que eu consegui até hoje, né, disso, né, eu me tornei o melhor vendedor, mas em 2019 eu me tornei sócio de uma franquia lá, que é do CNA. Legal. Mas tudo com essa ideia de se superar, de querer o melhor. E, óbvio, era a melhor opção para fazer o negócio acontecer. E aí me tornei sócio em 2019. Mas, tudo com ousadia. Tinha um pouco de receio, mas o receio e medo não me faziam desistir do que eu queria. Eu acreditava que se eu tivesse essa ousadia, eu iria ter uma perspectiva nova. Tem uma coisa que você falou que eu acho interessante, é o autoconhecimento. Tem muita gente que foge do autoconhecimento, né? E eu gosto muito, inclusive, de lembrar de uma regrinha que eu acredito, que é que o autoconhecimento ele traz autoconfiança e a autoconfiança traz a autonomia. Tem muita gente querendo ser mais autônomo, empreender, fazer acontecer, mas não consegue confiar na própria capacidade. E muita gente não consegue isso justamente porque não consegue se conhecer. E quando você não se conhece, você não tem autoconsciência. Se você não tem autoconsciência, você exatamente não sabe quais são suas qualidades e quais são os pontos que você precisa de melhoria, os pontos que você precisa de apoio. É por isso que tem tanta gente tentando ser mais autônomo, tentando crescer em determinada área da vida, tentando melhorar, seja na parte profissional, seja no empreendedorismo, seja nos relacionamentos, e não consegue porque não sabe de si. Não sabe como vai melhorar, não sabe nem o que é que precisa melhorar.
Porque tem um monte de alecrim dourado por aí, né? Que não, o problema é de todo mundo. O problema é de todo mundo. Menos... Luiz, acho até interessante você falar isso, porque assim, essa questão do problema ser de todo mundo... Ontem eu tava até conversando aí num aplicativo de relacionamento com uma criatura de 26 anos, e aí eu falei pra ela me questionando várias coisas da vida... Eu nunca fui uma pessoa eu questionava algumas coisas, mas eu nunca fui uma pessoa que reclamava muito. E óbvio, né? A pessoa tem 26 anos, eu também já tive. E aí eu disse assim pra ela, né? A gente conversando, ela questionando que algumas coisas não estavam dando certo. E aí eu disse assim, você já parou pra pensar que a responsabilidade é sua? Matei a conversa na mesma hora. Para pra pensar, a responsabilidade é sua. As escolhas foram suas. Foram suas. Você está exatamente hoje onde você aceita estar. Onde você aceita estar. Porque se a gente muda um copo de lugar todos os dias, seja o copo, seja o celular, se você muda algo, eu acho que a vida faz questão de te movimentar junto. Eu tenho muito percebido isso com esse meu movimento aqui em São Paulo, com as coisas que, as conexões e as relações que eu tenho criado, formado, né? As pessoas que eu tenho conhecido. E eu acho que essa minha intuição de mudança e de assumir a responsabilidade do meu destino, né? Ser dono do meu destino, aquela grande frase que as pessoas colocam ali na internet, mas elas não entendem, né? O que significa. Elas dizem assim, eu sou dono do meu próprio destino, mas a pessoa não sai da cadeira pra levantar e pegar um copo d'água pra ela e diz que o destino dela é ficar parada, né? E aproveitar esse gancho que você falou e deixar claro uma coisa que eu acredito fortemente. Sabe por que tem tanta gente com a sensação de fracasso hoje? Porque elas preferem desistir ao invés de tentar novamente. As pessoas, elas ficam nas primeiras dificuldades, né? Na verdade, hoje existem tantas possibilidades que ao invés delas simplesmente, na dificuldade, tentarem mudar a estratégia, tentar uma forma de mudar a estratégia de como conseguir alguma coisa, elas simplesmente mudam o objetivo delas. Então elas vão colecionando fracasso, porque na primeira dificuldade ela acha que tem outra coisa melhor para fazer e aí não encontra porque não se preparou como deveria ou simplesmente não persistiu o tanto que precisaria para conquistar determinada coisa e vai colecionando cada vez mais sensações de fracasso. Então hoje eu vejo muita gente aí carregando a mochilinha do fracasso nas costas, né, da coleção dos fracassos, mas quando você vai perguntar no que foi que ela persistiu, ela não tem o que dizer. Porque realmente, nas primeiras dificuldades que foram aparecendo, ao invés dela mudar a estratégia na direção daquele objetivo que ela tinha, ela simplesmente muda o objetivo. E aí ela começa do zero de novo e vai novamente tendo que ter essas sensações de recomeço, mas com bases em fracassos, né? Faz totalmente sentido. Eu queria te perguntar uma coisa. Manda. O que é que você acha, né, olhando para a tua história, que te fez ter essa sequência de superações? O que é que você acha que realmente fez superar os obstáculos e fazer você estar exatamente aqui hoje, você ter conseguido essas conquistas? Né? Então, eu venho de uma família muito como é que eu posso dizer? Muito quebrada de relações, né? Eu não tenho uma família que é unida. Acredito que muita gente tenha isso. Eu não tenho a menor vergonha ou medo de falar, porque realmente a minha família nunca teve um grande apoio. Eu nunca tive grande apoio familiar com as minhas escolhas, as minhas questões, por conta da minha sexualidade, né? Eu vim assumir, assim, publicamente para as pessoas. Depois que eu saí ali do exército, já tinha passado essa fase, né? Eu ainda tive ali minha fase hétero até essa parte, mas a minha família é uma família cristã, né? Tem muito a ver com religião, e eles nunca conseguiram absorver a questão de eu ser uma pessoa
homoafetiva, né? De eu ter esse tipo de desejo, né? Essa orientação. Então, os meus tios, por exemplo, de 6 tios que eu tenho, acho que 4 nem falam comigo até hoje. Hoje é indiferente pra mim. Mas assim, eu tenho bases familiares muito quebradas. Eu perdi o meu pai muito cedo, né? Com 7 anos, num acidente de carro. Muito trágico. A minha mãe trabalhava muito à noite. Eu fui criado pela minha avó. Aí logo em seguida perdi minha avó também. Perdi meu avô. Então, eu tive um despertar muito cedo para minha vida de que eu tinha que assumir as responsabilidades. Então, esse assumir as responsabilidades começaram lá atrás em ser o melhor aluno da turma, porque por eu ser gay, eu tinha que ser o melhor aluno, porque mesmo eu sendo o melhor aluno não estava agradando, imagina sendo o pior. Eu sempre pensava dessa forma. Porque eu podia ser astronauta da NASA, mas eu era gay. Então os meus tios me apontavam. Até hoje eles me apontam, só que hoje eles podem... É indiferente pra mim, porque não influencia em nada. Eu sou dono do meu próprio destino mesmo. Então, isso foi o que me fez ter mais... Na verdade, não é nem força, mas foi o que me fez ter mais determinação pro que eu gostaria. Porque eu pensava, ou eu vou sofrer aqui, eu vou ficar sofrendo, ou eu vou lutar por mim e vou ser o melhor de mim o tempo inteiro para poder me superar, para poder ser o melhor. E isso foi sendo consequência das minhas coisas. Eu passei no vestibular com 16 anos, em 2 faculdades, estadual e federal. Eu era o melhor aluno, sempre era dos 5 melhores alunos da sala de aula. E isso foram me trazendo clarezas e objetivos, né? Você vai, óbvio, estudando, quem vai absorvendo conhecimento, vai deixando de ser uma pessoa leiga nas situações e vai entendendo quais os caminhos que quer seguir. E isso foi me trazendo esse tipo de clareza. Mas o que me fez mesmo querer ter isso foram as minhas questões familiares, que não eram tão bem estruturadas. Até hoje não é. A minha relação com minha mãe, inclusive, ela tem melhorado hoje por conta da distância. A minha mãe ainda é um pouco conservadora, né? Igual os meus tios. Mas eu percebo que tem melhorado as relações, porque a gente também vai se moldando. Eu também estou me tornando um adulto mais maduro. Porque eu acho que, primeiro, eu precisei me organizar com o meu autoconhecimento, com os meus objetivos, porque não adiantava eu querer organizar todo mundo, até porque a cabeça do outro, né, minha. E eu não tenho como mudar a cabeça de uma outra pessoa. Eu posso mostrar a minha personalidade, o meu jeito, e eu sou essa pessoa. Se a pessoa vai gostar de mim ou não, aí vai ser já uma escolha dela. Se ela escolher não gostar, tudo bem, eu deixo ela fluir, a vida, eu deixo ela ir e minha vida vai fluir sem ela. Então você diria que a sua virada de chave de superação foi realmente buscar ser você mesmo, independente do que ainda que fosse sua família, pensaria sobre você. Eu acredito que seja isso. Eu já tive muitas questões, por exemplo, a minha voz é um pouco rouca, eu já achei que minha voz tinha problema. Quando eu participei de um reality também, eu participei de um reality em 2020. Não sei dessa história. Não sabia? Olha, eu participei de um reality chamado Um Crush no Paraíso, que foi com o Rico, que ganhou a Fazenda, com o Ney Lima, com o Álvaro, a Aldete. Eu participei desse reality em 2020. Foi um reality de plataforma de streaming, tipo De Férias com Ex, tipo Soltos em Floripa. Legal, não sabia. Foi bem legal. Foi isso que me deu o start de eu vir pra internet. Que legal. Aí eu ganhei ali os seguidores, né? Fui aumentando ali o público. E quem foi o seu crush? O meu crush... Na verdade, era pra gente conquistar o Rico, que é um demônio de feio, é horroroso. Tadinha. Hoje ela tá um pouquinho melhor. Ela fez daí, ela ganhou 1 milhão na Fazenda, ela tá um pouco melhor. Bebe uma aguinha, vai. Ai, senhor. Você conquistou ou isso é recalque? Não, o único recalque é porque ele tem 1 milhão e eu tô sem, mas a beleza eu não preciso ter recalque nenhum, porque eu tenho espelho em casa e tá tudo certo. E tá maravilhosamente tudo certo. Então, eu participei ali do reality, aí tive esse chamariz pra internet. Só que tem algumas questões, por exemplo...
com relação à franquia, né? Com relação ao que eu era ali, empresário, isso não agradava a todo mundo. As pessoas não conseguiam me ver sendo uma pessoa da internet, multifacetada e ao mesmo tempo sendo empresário. O meu relacionamento antigo também foi fadado ao fracasso, porque a pessoa era totalmente low profile, né? Não tinha nem Instagram e eu era uma pessoa que estava me posicionando no Instagram. Então, assim, eu tinha muitas coisas ao meu redor que me limitavam. A única pessoa real, assim, do meu convívio que me fazia impulsões mesmo era o Ricardo, que é o meu mentor até hoje, assim, a gente... @Ricardo Aderaldo. @Ricardo Aderaldo. É, sem dúvidas, uma das melhores conexões que você vai criar na vida e vai ter aí saltos quânticos profissionais e pessoais. De pessoas, ele é. Assim, ele é. Fantástico. E eu acho que a gente precisa reconhecer isso, Lu, porque... eu tive mudanças significativas. Hoje o Ricardo fala pra mim que ele não conhece nenhum case, ele dá treinamentos há 18 anos de autoconhecimento. O Ricardo diz assim, eu dou há 18 anos treinamento de autoconhecimento, eu não conheço nenhum case parecido com o seu. Você tem uma história de saltos e superação e transições de carreira rápida, mas você tem uma chama dentro de você pelo sucesso que as pessoas não têm. Elas querem ter, mas elas não têm. Elas só dizem que querem ter sucesso, mas elas não buscam o que elas querem. Elas fazem exatamente o que você estava falando. Querem mudar o tempo inteiro do caminho delas e não acabam seguindo porque elas querem. E eu considero hoje esse sucesso, não o sucesso de eu ter tudo que eu gostaria de ter neste momento, mas as coisas que eu conquistei, que eu busquei. Que eu acho que o sucesso, Lu, ele não é somente a gente conseguir um super negócio, né? É a gente conseguir um negócio que a gente gostaria. Também. Né? Se sentir satisfeito. Exatamente. Eu acho que, por exemplo, eu tive sucesso porque eu mudei. Por exemplo, eu tive sucesso pra mim porque eu estou morando só pela primeira vez na vida. Pra mim foi um sucesso pessoal. Que maravilha. Estou tendo responsabilidades com contas, com coisas relacionadas à minha vida pessoal. Aprendendo que a água não nasce na geladeira, não nasce na panela. Né? Não paga a conta de luz, alguém vai lá, né, sem um tico de educação e corta a sua luz. Não existe nem educação para isso. Só chega e corta e já era, entendeu? Então, a gente vai aprendendo a ter responsabilidade mais ainda. Então, eu acho que o que faltava neste momento de vida para mim seria isso. Eu acho que eu tô feliz neste momento e eu acho que eu acredito que eu não consiga mais ter empecilhos, né, de coisas que eu vá buscar. Eu sou muito obstinado pelo que eu quero. Eu não mudo de ideia fácil. Na verdade, para eu mudar de ideia, você tem que ter muito argumento para mudar de ideia, vir com muita pauta, muito conhecimento, porque não vai ser fácil me convencer. Então, eu acredito que... Mas você se considera cabeça dura ou é porque você estrutura muito aquele seu desejo? Eu não me considero cabeça dura. Eu me considero uma pessoa que é muito focada no destino que ela quer. Por exemplo, eu tenho um propósito. Se o meu propósito é esse, eu vibro por ele todos os dias, não é qualquer coisa que vai me fazer desviar disso. Seria isso. Tem uma coisa que eu acho interessante falar. Na verdade, eu queria lembrar de uma metáfora que eu já ouvi sobre a borboleta, né? Uma pessoa vê lá a borboleta tentando sair do casulo e ela fica fazendo muito esforço, né? E a pessoa que está assistindo fica com pena da borboleta, preocupado com a borboleta, vai lá e rompe o casulo para ela. E essa borboleta, ela acaba, apesar de ter saído do casulo com mais facilidade, ela não consegue mais voar, porque aquele esforço que ela faria para sair do casulo era o que faria ela fortalecer as asas para poder voar e alcançar aí todos os horizontes que ela poderia. E aí eu lembro muito do que as pessoas falam hoje da tal da geração raiz e da geração Nutella. Trazendo também um pouquinho aquele ditado do mar calmo não faz bom marinheiro, né? O crescimento, ele vem em muitos momentos, sim, através da dor. E não adianta as pessoas tentarem fugir dessas dores, anestesiarem essas dores, porque elas precisam acontecer para que você possa
evoluir. A dor, ela vem como uma grande oportunidade de aprendizado, de crescimento. Quem está sentindo uma grande dor hoje, ao invés de estar só agarrado na dor, sofrendo a sua dor, pode parar também em algum momento e pensar qual é o passo de crescimento que eu posso dar a partir dessa dor. Eu não vou dizer que não existe, mas eu particularmente conheço poucas pessoas que conseguiram conquistar grandes coisas ou que chegaram em grandes patamares sem ter passado por situações muito difíceis na vida. E aí, seja qual for a dificuldade. Eu particularmente não conheço um empresário que conseguiu ter um grande um grande crescimento que não passou por uma quebra de uma empresa, ou que não passou por uma grande dificuldade pessoal ou financeira. Eu particularmente não conheço pessoas que têm bons relacionamentos amáveis, prósperos, felizes, que não passaram por situações extremamente difíceis e naquele momento precisaram fazer escolhas de como seguiriam dentro daquelas relações. Enfim, a dor, ela é uma grande oportunidade de crescimento. Assim, eu queria saber qual foi a maior dor da tua vida que você acha que te fez crescer. Olha, tem algumas. Eu já até citei que foi a perca da minha avó. Eu acho que a perca da minha avó foi uma das maiores dores que eu tive, porque foi quem me criou, de fato. Eu era adolescente ainda. Mas eu já tinha muita consciência e discernimento de várias coisas. Eu acho que essa foi uma dor da perca mesmo, que é uma dor que a gente vai passar na vida. A gente nasce, cresce e morre, né? Isso faz parte. Mas é uma dor que me fez crescer bastante. E a dor da desconfiança de pessoas próximas, assim, minhas, de não acreditarem em mim. Amigos de muitos anos, minha família, de não acreditarem nas minhas escolhas. Então eu acho que essa dor para mim também foi algo que me fez mudar e me fortalecer. É muito duro, né, Eli, quando a gente precisa provar que a gente é uma boa pessoa. É muito duro quando você precisa provar que você... Enfim, apesar de você não ter feito nada que fizesse alguém entender o contrário, ainda assim você precisa provar a sua identidade, ainda assim você precisa provar os seus valores. Eu acredito que quando a gente tem que provar, existe um termo, até em inglês, né, que muitas vezes muita gente usa, que é o gaslight, né, que as pessoas fazem você acreditar que você é uma pessoa que não é capaz de algo, né? Então eu tive muito isso. Mas eu sou muito confiante nas minhas escolhas, nas minhas coisas. E é como eu falei, a pessoa tem que ser muito boa para fazer eu desistir de algo. Então, essas pessoas próximas mesmo, de relacionamentos ali, familiares, de amigos, de pessoas que eu fazia até negócio mesmo ali, não acreditavam nas minhas escolhas. Hoje elas acreditam. Que elas veem os resultados. Hoje elas acreditam, mas antes era muita desconfiança, era muita pergunta assim, de incitação para poder querer saber, mas será que isso é bobagem, isso não sei o quê. Então, às vezes eu me sentia um tolo, me sentia um bobo fazendo algumas coisas. Me fazia me sentir um pouco incapaz de certas questões. Mas hoje não. Hoje eu percebo que quão mais eu tenho, assim, a minha personalidade, eu me mostro como eu sou, eu acho que é isso. E aí é o que eu falei, se a pessoa realmente ela não aceitar, ou ela tiver a escolha de não gostar de mim, é uma escolha dela. Porque eu vou doar o melhor de mim sempre. E aí é interessante quando a gente tira essa capinha, né, da culpa, ou do peso de não ser adequado, ou de não ser aceito, ou de não ser que essa é uma grande dor das pessoas. É porque a gente não vai encaixar com todo mundo, né, Lu? Não adianta eu querer... Você sabia, Eli, que dos principais medos da humanidade, foi feito um estudo que mostrou que o maior medo da pessoa não é o medo da morte? Olha isso! O medo do ser humano é o medo da humilhação pública.
da inadequação, da sensação de inadequação. De não ser aceito pelas pessoas. Publicamente, de alguma forma. Né? Para você ver como isso é forte, como a necessidade. E aí, para você ver, nós somos humanos, nós somos mamíferos, nós somos seres naturalmente relacionáveis. A gente nasce com essa... nós precisamos do afeto para nos desenvolver. Todos os mamíferos praticamente precisam disso. Né? O afeto, ele não é só o carinho, mas ele é também a sensação de pertencimento, a sensação de adequação. É por isso que o bullying destrói tantas pessoas, destrói tantas vidas, inclusive. A gente vê até acontecimentos como catástrofes, eu diria assim, desses ataques em escolas, etc., que foi por situações de pessoas que às vezes sofreram algum bullying e aquilo gerou um gatilho, né? Óbvio, né, que a grande maioria já tinha uma certa tendência para aquilo, mas gera um gatilho de revolta, de vingança, que pode chegar a se tornar, né, gigante. Fala um pouquinho mais dessa tua sensação de superação em relação a essas dores. Então, eu tenho... eu sou uma pessoa que... O que passou para poder deixar a vida fluir, né? Então, eu acredito que as minhas escolhas, né, principalmente com relação aos relacionamentos, com relação ao que eu venho moldando como pessoa atualmente, elas são basicamente com relação ao que eu quero doar, né? Então eu digo assim, inclusive tem até uma frase, que é uma frase de vida minha, né? Que se não for para oferecer e receber o melhor, eu não quero. É uma frase de vida, é a frase que está no meu WhatsApp, né? E isso é do WhatsApp pessoal, do WhatsApp profissional vamos realizar, faça acontecer, vamos realizar juntos. São dois lemas que eu tenho, né? E que eu uso como mantra. São dois lemas que eu uso como mantra. Então eu parto desse pressuposto, né? Dessa pré-frase aí, para poder basear a vida. Então, eu acho que o que me fez mesmo assim foram essas dores, né? Me fizeram ter essas histórias de superação. Mas hoje eu lido muito bem com isso. Eu sou um cara muito grato. Eu tenho ali os meus momentos espirituais. Eu acordo todos os dias agradecendo por estar onde eu estou. Eu sei que a vida, ela é um processo, né? De dia após dia ali a gente ir se superando em algo. Nem tudo é só flores. Principalmente para mim, nunca foi só flores as coisas. Mas eu acredito que por eu ter essa espiritualidade muito acentuada, eu ser muito grato pelas coisas que eu venho conquistando, eu não sofro tanto, assim, não tenho tanto sofrimento com relação a impacto de terceiros, entendeu? Pegando um pouco desse gancho que você está falando, eu vejo muitas pessoas... E aí, inclusive, passando por processos emocionais, psíquicos, de adoecimento mesmo, às vezes depressão, às vezes ansiedade, porque elas vivenciam durante muito tempo a dor de um erro que cometeram. Então, elas pegam a culpa como se fosse uma capa que elas se vestem ou uma mochilinha que elas carregam nas costas e elas usam aquilo realmente como uma autoflagelação. Vamos dizer assim. Então, eu vejo gente que já fez alguma coisa da qual se arrependeu, e eu nem vou para coisas muito graves. Às vezes, dentro de uma relação, cometeu uma traição, por exemplo. Entendeu? Não que isso seja válido, não que isso seja correto, mas como as pessoas começam a lidar com determinados erros que cometem a partir daí. E, por exemplo, uma ocorrência dessa faz com que a pessoa carregue essa culpa e a vergonha do que aconteceu, de forma que ela passa a viver se justificando por um erro que ela tenha cometido. Então, ela passa a tentar provar que ela não é uma pessoa
ruim ou que não é uma pessoa não confiável. E aí ela começa a tentar provar isso no dia a dia dela, na vida social. E aí depois, quando ela começa a entrar numa relação, ela já fica tentando justificar que ela não era aquela pessoa. Só que nisso ela vai só criando uma teia cada vez mais complicada para ela mesma. E maior, né? Em cima da dor que ela tem de ter cometido um erro. Né? Inclusive, eu escrevi um e-book sobre isso, como superar a dor de ter cometido um erro. De tanto que eu vejo isso acontecer. Como é o seu e-book? Muitas sessões. Calma que ele vai viajar em breve. Olha, já temos o e-book aí, olha que maravilha. Mas é porque essa realmente é uma dor que eu vejo que muitas vezes as pessoas não conseguem superar. E, de novo, não é uma dor que às vezes toma conta de toda a vida dela. Mas, às vezes, toma conta de partes da vida daquela pessoa e ela passa realmente como se fosse viver refém de determinada culpa de ter cometido alguns erros. Para você, qual foi o maior erro que você considera que já cometeu? E como é que isso impactou a tua vida? O maior erro... Olha, é o que dizem que é mais complicado a gente assumir os nossos erros, né? É a maior dificuldade na vida é a gente assumir os nossos erros. Mas eu acho que o maior erro foi eu ter... batido muito de frente com o relacionamento com minha mãe mesmo, assim. Eu acho que é um dos maiores erros. Eu acho que eu poderia ter ficado um pouco mais na retaguarda. Porque, assim, eu tentei muito mudar a mentalidade dela batendo de frente. Eu não tentei mudar educando, eu não tentei mudar mostrando conhecimento. Até porque nem eu tinha, né? Então eu era muito imaturo ainda com relação a isso. Mas eu acho que foi um dos maiores erros. Foi eu realmente ter tentado afrontar a minha mãe e para mostrar que a nossa relação podia ser boa afrontando, mas eu tava indo no caminho contrário. Hoje eu mostro de outra forma, né? Eu mostro com conhecimento, eu mostro com superação, eu mostro com convivência, com outras coisas que são ideais, com afeto, né? Eu tinha até dificuldade de dizer te amo pra minha mãe, entendeu? Tipo, eu não tinha essa facilidade de falar pra ela porque eu não tinha esse relacionamento com ela. Era um relacionamento de afronta o tempo inteiro. Então eu acho que um dos meus maiores erros é ter batido muito de frente com minha mãe. Acredito que sim. Interessante, né, Li? Inclusive eu estava pensando sobre isso esses dias. Quando a gente para guardar e para lembrar das nossas maiores lembranças da nossa vida, principalmente lembranças amorosas, lembranças de afeto, a gente vai lembrar justamente de quem foi amoroso e afetuoso com a gente. A gente não para lembrar das situações em que nós fomos de alguma forma agredidos verbalmente ou de pessoas que nos fizeram que nos machucaram, nos afrontaram. A gente não tem essa tendência a ter essas lembranças. As nossas lembranças de amor, as nossas lembranças de afeto, elas estão ancoradas em quem nos trataram dessa forma. Então, por que é que a gente acha que batendo de frente vai conseguir construir alguma coisa positiva com alguém? Eu acho que esse é uma grande questão, é um ensinamento, inclusive, que eu estava pensando sobre isso essa semana. Tem mais uma coisa. Pode falar, fica à vontade. Que a gente é muito acostumado, na verdade, a ser o alecrim dourado, né? Assim, por mais que você tenha, sei lá, um exemplo, autoestima baixa, você não seja uma pessoa totalmente segura, você não quer ficar por baixo de alguma situação, né? A gente não tem esse o ser humano mesmo, né? Ele tem esse instinto de querer ser ali um pouco melhor do que o outro com relação a algo. E eu acho que parte muito desse pressuposto, né? De você querer afrontar, de você querer sobressair na opinião, nas situações, em tudo, né? A gente vê muito isso na internet, por exemplo. As pessoas dando opiniões ali, aleatoriamente, porque querem a opinião melhor, porque a minha opinião é a melhor, porque eu argumento melhor, porque eu falo melhor sobre isso. E eu acredito que não exista isso.
Cada um tem a sua opinião. Hoje eu acho que todo mundo pode dar a sua opinião, contanto que você não interfira ali na vida do outro. E nem torne a sua opinião uma verdade. Exatamente. Ela não é absoluta, né? Não é... É só sua opinião. É só sua opinião. Né? Se coloque no seu lugar, né? E é isso que eu tô... Você tem o direito de dar a sua opinião, mas tudo bem. Que torna a sua opinião certa. Exatamente. A gente não tem a opinião absoluta sobre nada, né? E nem controle sobre as coisas. Então, é mais a gente pensar do que realmente é importante e o que não é. Eu sempre penso isso. O que é importante para isso e o que não é? Às vezes a gente quer dar a nossa opinião, mas nem é importante a gente dar opinião sobre aquilo. A gente só tá se colocando ali numa situação que vai ser desagradável, né? Às vezes é melhor calar ou você realmente não dar a sua opinião, né? Tem gente que dá opiniões que vão machucar o outro, que vai ferir ali a existência de uma outra pessoa. Isso é muito perigoso. Aproveitando o que você falou, eu vou para um outro contraponto, tá? Do mesmo jeito que hoje tem pessoas que são muito incisivos em opinar, enfim, em tentar demonstrar ali a sua visão, tem outras pessoas hoje que elas acabam tendo uma sensação de uma certa anestesia. Eu ouço muito isso, inclusive, em pessoas que estão fazendo, de alguma forma, o tratamento. Às vezes o tratamento medicamentoso, alguma coisa assim. E elas pegam e me falam, doutora, eu tô bem, eu tô me sentindo bem, eu tô mais calma, tô mais tranquila, mas às vezes parece que eu tô com uma certa sensação de anestesia. E aí, o que eu sempre pergunto para elas é assim, será que isso de fato é uma sensação de anestesia? Ou será que você já estava há tanto tempo com a sensação de que o seu normal era ser impaciente, era ser irritado, era ter relações ali de alguma forma conflituosas, porque você não conseguia respeitar o jeito do outro, você não conseguia respeitar o tempo do outro, né? Será que aquele jeito que você talvez já estivesse acostumado há tantos anos, porque você simplesmente não parava para cuidar disso, era o normal? Ou será que talvez essa sensação de anestesia, na verdade, seja a calma que você estava buscando, tanto que você, por exemplo, buscou uma consulta, um acompanhamento, uma terapia, né? E aí, nessas horas, as pessoas pegam e falam assim, talvez seja isso mesmo. Porque quando elas param para analisar, às vezes aquela sensação de anestesia não é, na verdade, uma sensação de anestesia. É só, na verdade, uma sensação de calmaria. Existe uma diferença muito grande entre calmaria, né? Entre estar calmo e estar acomodado de alguma forma, ou anestesiado de alguma forma. Você saber respeitar o tempo do outro, você saber que tem algumas brigas que não valem a pena entrar, você saber que em muitos momentos o seu silêncio vale muito mais do que suas palavras, não tornam você acomodado ou não te tornam anestesiado diante das situações. Talvez te torne mais sábio diante das situações, inclusive. Eu queria saber... Aí é o que eu queria saber. O que é que você faz hoje? Que você é uma pessoa que tem muita energia. Muita energia. Falei sobre isso essa semana, inclusive. O que é que você faz hoje para encontrar sua calma sem que ela te traga a sensação de que você está parado, acomodado ou anestesiado de alguma forma? Tá, eu vou falar de duas coisas com relação a isso aí que você falou. Tem duas coisas que eu gostaria de falar nesse assunto. Uma é a mudança de perspectiva da gente mesmo, né? Que a pessoa tem uma perspectiva que ela acha que está de um jeito, só que ela está de outro. É uma mudança de perspectiva. Eu vim percebendo isso, óbvio, com as mudanças de perspectiva que aconteceram, de transições na minha vida. Mas eu vou te falar uma coisa que me fez perceber algumas mudanças de atitude e comportamento. Eu era um cara muito desorganizado com relação às minhas coisas pessoais. Eu deixava as coisas desorganizadas, etc. Um certo dia, eu simplesmente olhei pra minha mala, ia viajar, eu acho que eu ia viajar, tava indo viajar pro Rio, Fortaleza, Rio de Janeiro. E aí, eu simplesmente disse assim, vou organizar a mala. Essa mala vai organizada, eu só jogava as coisas dentro da mala e ia pro Rio de Janeiro. Pá, organizei a mala.
E aí eu comecei a fazer rolinhos nas roupas pra não amassar. Eu tinha visto uma dica na internet que a pessoa fazia rolinho. Deixei a mala impecável. Eu fui e voltei com a mala organizada. Desde então eu me tornei uma pessoa organizada. E aí já mudei ali a perspectiva. Primeiro ponto. Com relação a isso, né? Eu tô falando disso por quê? Porque eu vim ser uma pessoa mais paciente agora nesses últimos tempos. Eu aprendi muito a esperar. Muito. E eu acho que a paciência, ela é uma das coisas que mais falta em qualquer ser humano. A gente é muito imediatista, a gente quer tudo pro mesmo momento, pro mesmo tempo. Pior, né? E tá cada vez pior. Porque antes você... É que aconteceu um fato aí na minha vida, que eu não vou poder falar aqui. Infelizmente, eu não vou poder falar por questões contratuais. Não vou poder falar, infelizmente. Esse segredo é o segredo. Maldade, hein? Esse é o segredo. Realmente, que se cair na internet é um babado muito forte. Se um dia você for contar, você vai contar ele aqui. Sim, posso contar ele aqui. Mas por enquanto eu ainda não posso falar. Enfim, eu aprendi a ter muita paciência por esperar algo acontecer no momento certo. E depois que isso acontecer, você vai voltar aqui pra falar. Não aconteceu ainda. Ainda tô esperando acontecer. Depois que acontecer, você tem que voltar pra falar. É um babado muito sério mesmo assim. E eu aprendi a ter muita paciência. Eu já tô com 2 anos mentalizando essa paciência. E eu nunca pensei que eu fosse capaz de ser uma pessoa paciente. Então, quando alguém é impaciente comigo ou ela tem muito desespero, eu sou muito deste momento assim. Eu sei que tem que realizar agora, a gente realiza agora. Isso não é pressa. Isso é porque tem que realizar agora mesmo. Esse momento para realizar é agora. Mas tem coisas que a gente precisa esperar o curso natural da vida, que a gente precisa ter paciência e precisa ter calma. Isso é a calma. Pra mim, é você voltar pra si, relaxar mesmo. É assim, quando eu quero relaxar, eu relaxo. Eu até falei sobre isso no Instagram mesmo, porque alguém falou que eu era uma pessoa que não gostava de ser acordada. Era uma pessoa que já me conhecia. E aí eu disse assim, olha, eu postei a conversa e disse assim, olha, vocês querem me conhecer? Tá aqui. Eu não gosto de ser acordada, eu odeio. Minha mãe me acordava muito, já chegava falando comigo, eu dormindo. Eu odeio. Eu fui acordado no reality vários dias, 5 horas da manhã pra fazer coisa. Então, assim, é algo que eu não gosto. Então, eu gosto de realmente ficar tranquilo, eu não me culpo pela calma. Eu acho que eu aprendi a ter muita calma com relação a essas questões, né? E tudo que vem, assim, pra me deixar calmo, eu absorvo. Eu já sou muito enérgico mesmo. Eu digo que eu sou esse momento assim, eu tenho ali uma pilha, eu sou uma pilha carregada ali no 220 o dia inteiro. 440. 440. Como você tá dizendo. Mas no momento que eu desligo. Tô lá. Relaxa, eu relaxo mesmo. E não me culpo por estar me relaxando. Quando eu, por exemplo, às vezes final de semana, né? Tô lá relaxando e, tipo, a pessoa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não sei o que. Não, vou ficar realmente relaxado. Vou ficar tranquilo em casa, assistindo um negócio aqui, vendo um negócio. E não me culpo por aquilo, porque eu acho que eu já dou mesmo a energia que eu tenho que doar para as coisas que eu tenho que fazer. Então, quando a gente se culpa pelo nosso descanso ou a nossa calma, você não tá deixando o seu corpo reenergizar. E aí eu acredito a mente, né? Eu acho que eu penso muito, eu sou muito criativo. Todos os dias eu tenho contato com conhecimentos e pessoas diferentes. Então eu acredito que isso vai dando uma pilha ali no meu cérebro o tempo inteiro, porque a gente é assim, a gente vai tendo novos insights, novos conhecimentos, mas quando eu relaxo mesmo. Quero tomar... Não bebia, hoje eu até tomo um vinhozinho ali, um drinkzinho tranquilo, fico ali um pouquinho tranquilo com vinho e tá tudo certo também. E eu não sou muito de me culpar, sabe, Lu? Eu sou de aproveitar mesmo. Legal. Eu acho que eu já passei por tantas coisas, assim, de pessoas me apontando
Que aí eu digo assim, cara, se eu for me apontar, se eu for me culpar, eu não vou focar nas coisas que eu tenho que fazer de aproveitamento pra minha vida. De fato, eu vou ficar focando na culpa, vou ficar focando nos erros que eu já cometi. Eu já cometi vários erros, óbvio. Nós somos seres humanos, a gente comete erro. Mas eu não fico me culpando pelos erros. Eu tô tentando hoje amadurecer com esses erros e tentar melhorar as relações com os erros que eu cometi, né? Até as relações mais quebradas mesmo, assim, eu tento mostrar para a relação, eu digo, olha, a gente pode seguir por esse caminho, mas se você quiser seguir por outro, aí é uma opção sua. Eu tento ver, eu tenho tentado ver o melhor da relação naquilo, sabe? Porque não é de mim, não é da minha essência eu apontar culpa, apontar, julgar as pessoas. Eu quero trazer as pessoas para perto de mim. Eu não quero afastar as pessoas. A gente tá chegando já no nosso finalzinho, né? E eu queria... No final da água, inclusive. Graças a Deus, bebam água. Bebam água, ele já bebeu 2 litros, traga o terceiro. Por favor, produção, venha, traga para nós. Esse podcast é sobre o melhor de mim, o melhor de nós, né? E eu queria finalizar ele perguntando justamente para você isso. O que seria hoje o melhor do Eli para esse mundo, para essas pessoas? Ai, adorei! Pra você mesmo. O que seria esse teu melhor? Amei a pergunta. Olha, a minha frase de vida, como eu falei, né, tipo, é doar, né, oferecer e receber o melhor. Se não for isso, eu não quero, né? Eu acho que eu quero doar a minha alegria. Eu acho que eu sou um cara enérgico, alegre. Eu quero doar as minhas histórias, né, de determinação, superação, que eu acho que isso muda a vida da pessoa. Se eu doar um pouquinho da minha alegria todos os dias e uma pessoa foi impactada, eu acho que já mudei ali algo. Porque uma pessoa sendo impactada, pelo menos, eu já mudei a vida de alguém. Eu acho que não é a quantidade, é a qualidade. Então eu acho que mudar com qualidade, com o meu sorriso, com a minha alegria, com a minha essência, né? Eu me considero um cara muito fácil de lidar. Eu digo que eu sempre sou uma cocadinha. Que é uma cocadinha cremosinha, gostosinha ali, macia, crocante. Fácil de não, a cocada. A cocada. Fácil de você ter ali, né? Mas se me azedar... Dá dor de barriga. Se me azedar, já era. Se me azedar, já era. Então, eu acho que o melhor de mim é isso. A pessoa... Quem tiver comigo vai ter o melhor de mim. Pode ter certeza. Agora. Então, só pra Ai, meu Deus. Eu achei que era o fecho do fecho, mas ela vai fechar com minha cara agora. Uma vez eu vi uma coisa que me fez pensar bastante, que era assim... O que você acha que as pessoas... Sabe quando você vai num restaurante, por exemplo, chega em algum lugar? Aí você chega, fala com todo mundo, cumprimenta e sai. O que você acha que as pessoas falam de você quando você sai? Que eu sou um grande gostoso. Ui! Gente, isso aqui é autoestima. Isso aqui é ser o melhor. Isso aqui é ter noção de si mesmo. Autoconhecimento. Autoconsciência. Hoje, inclusive, eu tava, assim, eu tenho alguns paqueras aí, etc. Eu tava conversando com uma pessoa e a pessoa tava sem a segurança de que ela ia me encontrar e eu ia pra um lugar junto com ela. Ela queria me encontrar no lugar. Porque ela ia estar saindo da academia e etc. Aí eu peguei e falei assim pra ela... Qual a diferença? Qual a diferença de você me encontrar saindo da academia e você me encontrar? Não interessa. Você é você de todo jeito. Se eu gostar de você assim, quando você estiver melhor, eu vou gostar de você mais ainda. Tá tudo certo. Apenas se você tiver segurança de quem você é, quando você tem segurança de quem você é, do que você representa, você é inabalável com muitas outras coisas. Maravilha. Ninguém vai conseguir te atingir de qualquer forma. Então eu acho que pra hoje, por isso que eu digo, pra hoje a pessoa, ela realmente me atingir, ela tem que ser muito boa no que ela faz de ruim.
Entendeu? Porque eu dou o máximo que eu posso de bom. Se a parte ruim dela me atingir, é porque realmente ela foi ruim o suficiente. É isso. Eu falei que ele era especial, né? Ele... Ai, agora, que então, maravilha. Eu quero que você fale para as pessoas que estão assistindo como é que elas aprendem a ser essa cocadinha gostosa e crocante. Gostosa e crocante, autoconfiante. Olha, como as pessoas te encontram, do conteúdo que você tem nas redes sociais, etc, para que elas possam também encontrar essa cocadinha por aí. Ai, gente, é gostoso, viu? Me acompanhar, é uma delicinha. E você provar... Não, brincadeira. Olha, eu sou Eli Dantas, com 2 T's, assim como Juliette e Anitta, tá? Nas redes sociais. Vocês podem me acompanhar, eu vou estar lá sempre mostrando alegria, mostrando meu dia a dia. Eu também tenho um podcast chamado Viral Xcast. Me acompanha, que eu trago muitas histórias de superação, de autoconfiança, autoconhecimento e do dia a dia mesmo. Eu trago facilidades, né, para as pessoas ali, com muito bom humor, e é o que vocês mais vão ver, né? Se você entrar na bio do meu Instagram, seja bem-vindo com muita alegria, que é o que eu quero passar para as pessoas. Eu acho que já tem tanta coisa pesada e ruim no mundo, que pelo menos um pouco da minha alegria e do que eu sinto, eu quero transmitir para as pessoas. E para você ser essa cocadinha gostosa e cremosa, tem que ralar muito, mas eu acho que dá para ser. Eu acho que se você se olhar no espelho e conversar com você... A cocada, antes de virar cocada, o coco tem que ralar muito. Mas é isso. Sentido. É óbvio. Então, eu acho que se você se olhar no espelho mesmo, se olhar e conversar consigo e dizer, eu posso ser essa pessoa, eu consigo ser essa pessoa, eu vou ser essa pessoa, você vai mentalizar isso e você vai conseguir. Independente das suas características, do seu gênero, da sua orientação, de qualquer coisa, de onde você estiver. Se você conseguir conversar consigo e trouxer isso pra você, você consegue transformar a sua vida pelo menos um pouquinho. Eu acho que se a gente mudar um pouquinho, a gente já muda muito. É o que eu digo também. Água parada dá dengue. Então, movimenta essa história aí pro rio correr. Muito obrigada. Que maravilha! Muito feliz de ter feito esse podcast contigo. Muito obrigada. Que delícia, que delícia. E alegre, leve, cheio de ensinamentos, como eu imaginei que seria. Ai, que bom, que bom, que bom. Assistam, se você gostou, passa para outras pessoas. Se não gostou, não fala nada. Fica quietinho, espera o próximo. Mas eu tenho certeza que a maioria das pessoas... vai gostar. Vão gostar, sim. Acompanha a Lu, se inscreva no canal dela. Também. Vamos nessa. Um beijo.